Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor César falando e eu vou dar algumas dicas rápidas para você conversar com um ateu em relação às coisas espirituais. Manual do Céu adverte: após acompanhar o conteúdo deste canal, terá que tomar decisões difíceis com a verdade que teve acesso. Eu quero falar que eu estou voltando agora a gravar vídeo para esse canal e eu espero que esse conteúdo te edifique. Eu estava com saudade de vocês, eu nunca tinha desistido desse canal, mas eu fiquei aí mais de ano, sem gravar conteúdo para esse canal. Tenho postado algumas pregações aí de vez em quando, mas eu tinha muita saudade de voltar com os conteúdos menores. Primeira dica é: não tente convencer a pessoa que Deus existe. Você não consegue, você não vai conseguir nunca, e isso é impossível. A pessoa pode crer que Deus existe, como você crê, como eu creio. Nós não provamos para ninguém que Deus existe, como eles também não provam que Deus não existe. Todos os dois pontos são impossíveis. Então, assim, nós temos a certeza que nenhum nem outro prova que Deus existe. Então, isso é bom, que nós não precisamos entrar em debate. Nós podemos conversar em relação a essas coisas. Eles têm curiosidades, você tem sede para responder, quer que essas pessoas conheçam a Cristo, então use o amor. Faça algo com amor. Então, quando você vai falar, leve em consideração o que está escrito em Romanos 10, verso 17, que fala a respeito da fé, que ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, as escrituras, as verdades do reino. Você não vai convencê-la que Deus existe, apesar de estar falando de Deus, mas você pode levar o evangelho até essa pessoa para que o Espírito Santo convença essa pessoa dos seus pecados, da justiça de Deus e do juízo vindouro. Se isso acontecer, missão concluída. Beleza. Mas outra dica: a nossa fé é lógica, a nossa fé é inteligente, a nossa fé é uma fé que tem estrutura. Então não é uma fé cega. Nós cremos num Papai Noel, nós cremos num conto de fada. Não. Nós cremos em algo que tem evidências que, pelo menos, é muito interessante. Por exemplo, a vinda de Jesus. Tem evidências que provam a vinda de Jesus. E tem estudos que falam que Jesus deve ser ou um louco, ou um mentiroso, ou verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ele realmente é o Filho de Deus. Se ele for louco, ele acreditava que ele era o Filho de Deus, mas era tudo mentira. E se ele for mentiroso, ele só enganava as pessoas. E isso faz todo sentido. Só que tem muitas evidências que mostram que faz sentido ele estar falando a verdade. Né? Isso é coisas para outro assunto, mas são argumentos sólidos. Né? A criação, as coisas criadas, a inteligência por trás de tudo que foi criado, são coisas que pelo menos chamam a atenção. Então, se nós dominarmos alguns pontos em relação a isso, você ganha um pouco mais de atenção dessas pessoas. E isso, através da nossa fé, dá para apresentar essa inteligência, essa sabedoria por trás das Escrituras. Né? Que ela mostra muita coisa que realmente, na prática, é da forma que ela mostra. Então, é um livro que tem que ser levado em consideração. O terceiro ponto: seja humilde. Você não sabe todas as respostas, você precisa aprender, você está em desenvolvimento. Né? Tem muitas coisas em relação à fé, que talvez as Escrituras ensinam, mas você não sabe ainda, e não há problema de falar: olha, eu não sei te dar resposta em relação a isso, mas eu conheço um canal no YouTube, eu conheço um amigo, eu conheço uma pessoa que ele manja desses assuntos. Conversa com ele está disponível, né, se você tem interesse realmente.
em ter uma conversa sadia e tal, são formas de levar essas pessoas a ouvir mais de Jesus e do evangelho verdadeiro, né? Que tem muitos religiosos que apontam o dedo, que falam que você vai para o inferno, que aquilo e aquilo outro, que você tem que crer que Deus existe, é um absurdo não crer. Gente, essas pessoas não vai ganhar ninguém para Cristo. Nós que estamos interessados em ganhar essas pessoas para Cristo, nós vamos testemunhar. E é o quarto ponto. Testemunho de Cristo. E testemunhar não é só abrir a boca para falar de Jesus. É viver Jesus. É uma diferença muito grande de falar sobre Jesus para uma pessoa e falar de Jesus com Jesus para uma pessoa. Por exemplo, você fala, as palavras, está falando de Jesus, mas ela olha suas obras, suas atitudes e vê o oposto. Essa pessoa vai olhar para você assim, esse cara é religioso mesmo, fica falando de Deus aí, mas tá lá vendo aquelas porcarias na internet, tá lá mexendo com a menininha do trabalho. Tá? Então, o seu testemunho tem que andar junto com a sua fé. Não perdoa o cara, olha lá, tá sem perdoar. Então, testemunho com as obras, testemunho com as palavras, testemunho com a sua vida. Viva Cristo. Outra dica, ouça, para ouvir. Essa dica não é menos importante do que as outras, mas pare, ouça essas pessoas, por mais que o argumento delas não sejam sólidos, por mais que às vezes elas estão querendo te zoar, mas continue fazendo o papel que Cristo faria. Ouve, responda com amor, mostre para elas o caminho correto e esteja aberto a recebê-las, mesmo depois que elas, por exemplo, debochou de você ou fez alguma gracinha com você, porque um dia elas podem te procurar. Para finalizar, faça tudo isso com muito amor, cara. Se você não tiver com a intenção no coração de ganhar essa pessoa para Cristo, não adianta falar de Cristo para ela. Se você não estiver visualizando essa pessoa entregando a vida para Jesus, vindo a crer, não adianta falar de Jesus para ela, sabe? Tudo isso, quando você for falar de todas essas coisas, deixa tudo isso mergulhado no que o Evangelho traz para nós, nas verdades de Deus para nós. Porque quando a gente fala das verdades de Deus, mostrando o Evangelho, mostrando aquilo que Jesus fez por nós, mostrando a nossa situação de pecador, essa pessoa pode até não convencer no momento que Deus existe, mas é uma porta para o Espírito Santo trabalhar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou deixar uma palavra de Pedro, falando para nós estarmos prontos para dar resposta em relação à nossa esperança. Pergunta: você está pronto para responder àqueles que questionam em relação à sua esperança? Você tem conhecimento suficiente em relação àquilo que as Escrituras diz? Então eu deixo essa pergunta. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe, comente e Deus abençoe a sua vida.